Olá, meus queridos do quinto ano. A nossa aula de hoje é sobre um gênero textual muito conhecido entre vocês. São as histórias em quadrinhos, tá? Nessa aula, a tia vai mostrar para vocês a origem das histórias em quadrinhos, quando elas começaram a ser publicadas no Brasil, os recursos gráficos usados nesse gênero textual, tá? Então vamos lá. Primeiramente, o que são histórias em quadrinhos, né? Também chamadas de HQ. História em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência. Então, eles vêm em quadrinhos, seguem uma sequência, tem desenhos e tem textos. Normalmente, vem na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas. Tem um enredo, um tema, personagens, secundários e primários, tempo, quando acontece a história, lugar onde acontece a história e o desfecho, que é o final da história. No geral, elas têm uma linguagem, elas apresentam uma linguagem verbal e não verbal, com escrita e com desenhos, tá? Uma linguagem mista. Os artistas utilizam diversos recursos gráficos, nós vamos ver isso também lá na frente, nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Quer dizer, eles apresentam esses tipos de recursos gráficos até mesmo para motivar o leitor a estar dentro da história, a ler a história. Para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. Interessante, esses textos não podem de maneira nenhuma saírem de dentro dos balões. A escrita tem que estar dentro do balão. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Eu tenho vários tipos de balões, de fala, de pensamento, de cochicho. Dependendo do balão, é que vai estar mostrando a intenção do meu personagem. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias. O que seriam isso? Também nós vamos ver mais lá na frente. Definidas como palavras que tentam reproduzir sons. Por exemplo, cabrum, som de trovão. Tic-tac, som do ponteiro do relógio. Vamos continuar vendo sobre as histórias em quadrinhos. Qual seria a origem da HQ? Como surgiu a história em quadrinhos? A primeira história em quadrinhos com as características que conhecemos hoje foi publicada nos Estados Unidos em 1894. Podem ver que não é um gênero textual recente. Em uma revista chamada Truth, pelo americano Richard Outcault. Meses mais tarde, o jornal New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma camisola amarela. A tia trouxe a foto desse personagem mais na frente. A personagem comunicava-se por meio de gírias, com uma linguagem bastante coloquial, uma linguagem do dia a dia, e trazia reflexões acerca da sociedade, de consumo e de questões raciais e urbanas. Vamos ver um pouquinho sobre esse personagem? Olha o The Yellow Kid aí. É uma criança com uma camisola amarela, tá vendo? O primeiro personagem de história em quadrinhos. E no Brasil, como surgiram as histórias em quadrinhos? No Brasil, a primeira revista em quadrinhos chamou-se o Tico-Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico O Malho. Idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine de Suzette e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do Ziraldo. O Ziraldo, aquele do Menino Maluquinho.
O gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por causa de uma censura instaurada durante uma ditadura militar e só voltou a ser publicado novamente em 1975. Vamos ver um pouquinho sobre a Turma do Pererê? Olha aqui, essa é a Turma do Pererê, tá? E aqui do lado a tia Lívia trouxe o Pererê, Turma do Pererê, com o seu autor, o Ziraldo. E a famosa A Turma da Mônica? Vamos ver quando surgiu? Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, A Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. A revistinha fez tanto sucesso que hoje é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Aqui a tia trouxe a evolução da Mônica. A Mônica lá em 1963 e a Mônica em 2013. Olha aqui a evolução da Mônica, tá vendo? A Mônica não era como a gente vê hoje, ela foi evoluindo, ó. Tá vendo todas as etapas que a Mônica passou. Lembra que a tia falou dos recursos gráficos que são usados na HQ? Pois é. Um dos recursos gráficos são os tipos de balões. Aqui, ó, tá? Balão de fala, de cochicho, de pensamento, de grito. Importante, voltando a falar, que as falas dos balões não podem sair de dentro, tá? Elas não podem sair de dentro dos balões. Tipos de balões. Aqui a tia trouxe alguns, tá? Eu vou colocar para vocês no portal, quando a tia der a folhinha com a explicação, mais tipos de balões. Então aqui tem pensamento, grito, fala, tem outros, tá? Que a tia vai estar disponibilizando para vocês também, tá? No portal. Onomatopeias. Lembra que a tia falou também que um outro recurso gráfico usado é a onomatopeia? São as palavrinhas que tentam reproduzir os sons. Por exemplo, aqui vocês estão vendo um pedacinho de uma revista, de uma história em quadrinhos, onde tem uma onomatopeia. Essa aqui, ó, aqui também, aqui, tá? Essa onomatopeia é como se a Mônica estivesse batendo no Cebolinha, então faz esse barulho, né? Como a gente não tem como ouvir o barulho, usa-se do recurso da onomatopeia para reproduzir esse sonzinho que é a Mônica batendo. Então isso aqui é uma onomatopeia. Mais onomatopeias, tem vários, ó. Algo caindo na água, de campainha, som de campainha, algo explodindo, beijo, tá? Tiro, então assim, estão vários tipos de onomatopeias. E aqui a tia Lívia trouxe um pedacinho de uma história em quadrinhos para vocês verem como funciona, como se faz uma história em quadrinhos, porque depois nós vamos ter que reproduzir uma história em quadrinho, tá? Um beijo para vocês, até a próxima aula. Amo vocês. Beijo.